O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro cortando crianças grátis na barbearia. Pedro era o tipo de homem que os habitantes daquela pequena cidade só viam em suas fantasias. Dono da barbearia mais luxuosa da região, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros potentes, roupas de grife e um salão que mais parecia uma galeria de arte. Mas mesmo rodeado de glamour, Pedro se sentia vazio. A risada das crianças e os sorrisos dos moradores eram coisa rara em sua vida, uma vida marcada pela indiferença e orgulho. Naquele dia ensolarado, ele finalmente decidiu sair do seu reino de espelhos e pomadas de cabelo e dar uma volta pela praça. Foi então que ele viu Samuel, um homem negro, sentado em um banco, cercado por um grupo de crianças que riam e se divertiam. Com um pedaço de papel para servir de capa e uma tesoura que já viu melhores dias, Samuel estava cortando o cabelo de uma pequena menina. A cada corte, as crianças chegavam mais perto, atraídas não a porque Samuel, o mendigo da praça, tinha o que ele não tinha. Ao olhar para aquele cenário, cada risada parecia um eco do que ele faltava. Um vazio que ele tentava preencher com bens materiais. Pedro franziu a testa, um misto de desprezo e curiosidade. Eles estavam lá, felizes, enquanto ele lutava para preencher sua própria solidão. O que era mais valioso, o glamour ou a simplicidade? O milionário barbeiro começou a se questionar. Um plano entrou em sua cabeça. E se ele pudesse ganhar o carinho das crianças? Pedro decidiu que faria o possível para surpreendê-las. Ele começou a preparar um novo espaço na sua barbearia, imaginando um espetáculo, estreias de cortes de cabelo, competições, prêmios. Tudo isso com um fundo de música alegre e guloseimas. A ideia fervilhava em sua mente com a urgência de quem busca uma redenção. Mas a cada novo passo, algo ficava claro. Samuel não era apenas um mendigo. Ele tinha algo que conectava as pessoas. No entanto, o que Pedro não sabia era que Samuel guardava segredos que poderiam mudar tudo. Um passado que o seguia como uma sombra, e que, se exposto, poderia transformar sua vida e a forma como Pedro enxergava o mundo à sua volta. Enquanto o milionário barbeiro preparava sua cena, a verdade sobre Samuel pairava no ar como um mistério prestes a ser revelado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel, sentado entre as crianças, parecia uma figura iluminada. A alegria daqueles pequenos era contagiante. Pedro observava tudo com uma mistura de admiração e ciúmes. Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, um grito atravessou a praça. Foi um grito alto, cheio de desespero. A alegria foi esmagada instantaneamente sob o peso da tensão. Pedro virou-se, a visão turva pelo pânico. Uma mulher corria, seus cabelos desgrenhados balançando ao vento. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Ela gritava: "Ele está aqui! Ele voltou!" As crianças pararam de rir. Olhares confusos se transformaram em medo. Samuel imediatamente sentiu a mudança. Ele se levantou,
seu olhar tenso, um misto de determinação e terror. Pedro se aproximou, a adrenalina batendo forte. O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um homem apareceu, surgindo das sombras. Alto, com olhar feroz, ele caminhava com passos pesados, emanando uma aura ameaçadora. O ambiente ficou gelado. Os sorrisos das crianças desapareceram, substituídos por expressões de medo absoluto. Samuel! O homem rosnou, apontando com um dedo trêmulo. Você não deveria estar aqui. Você não pode escapar de mim. O que era isso? Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele percebeu que a presença desse homem mudava tudo. Samuel, o mendigo gentil que contava histórias, tinha um passado obscuro. As crianças não conseguiam entender, mas Pedro sentiu um nó na garganta. O homem avançou. Os olhares de todos se fixaram nele, uma mistura de temor e expectativa. Você é um traidor. Oh, o homem gritou, e as palavras ecoaram como um trovão. Choques de realidade começaram a despontar na mente de Pedro. O que estava acontecendo? Que segredos esse homem carregava? Samuel, com um olhar sereno, encarou o homem. Eu não sou mais quem você acha que eu sou, disse ele, a voz firme, mas com um tremor sutil. As crianças se aproximaram, quase como se ampulhetas de esperança estivessem se entortando em suas pequenas mãos. Uma tensão palpável flutuava no ar. O homem ergueu a mão, um gesto que prometia violência. Pedro não pensou. Ele se colocou na frente de Samuel, o coração disparado e o corpo tremendo. Pare, o que você quer dele? Ele questionou em meio a um turbilhão de emoções. O ambiente estava carregado, a expectativa parecia pronta para explodir. Eu quero a verdade, o homem rosnou. Ele fugiu da nossa vida, da nossa família. Ele não pode levar isso com ele. Não agora. O choque atravessou Pedro. Uma família? Samuel não era apenas um mendigo, mas possuía laços que ninguém imaginaria. As crianças olhavam tudo, confusas e percebendo que a verdadeira história estava prestes a ser revelada. A cada C, as peças do quebra-cabeça ganhavam forma. Pedro sentiu um peso no peito. Ele não sabia como reagir, mas a urgência de entender o que estava acontecendo o atingiu como uma avalanche. Ele olhou para Samuel, tentando ler os mistérios que habitavam aqueles olhos. A verdade a respeito de quem realmente era Samuel balançava na balança entre eles, prestes a ser lançada. E assim, a vida de Pedro, tão cheia de luxos, se tornava uma fração de segundo, onde tudo que ele achava que sabia se desmoronava. O que faria agora? Defender Samuel ou ceder ao medo? O grito que ecoava na praça ainda ressoava em sua mente, uma sinfonia de desespero, preparada para se transformar em um grito por mudança, e em busca de respostas. Pedro, sem saber o que fazer, olhava para aquele homem ameaçador. O silêncio na praça era ensurdecedor, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Samuel permaneceu calmo, mas seus olhos revelavam uma tempestade interna. Você não precisa fazer isso, disse ele, vozes embargadas e tremores no tom. As crianças, assustadas, se encolheram atrás dele. Eu não estou aqui para discutir. O homem rosnou, as mãos tremendo ao se aproximar. A tensão aumentava a cada passo. Pedro sentiu seu corpo gelar. A verdade já chegou, e você não pode escapar dela. O grito soou como um trovão em uma tarde tranquila. Samuel, o que está acontecendo? Pedro perguntou, a angústia quase sufocante. Mas Samuel apenas olhou para ele. E naquele instante algo se quebrou. Com um gesto rápido, o homem tirou do bolso uma pequena caixa de madeira antiga.
Ele a abriu com um estalo, revelando fotografias amareladas. Olha isso! Olha quem está aqui! Ele puxou uma imagem e a ergueu, como se fosse um troféu. Pedro se aproximou, e seu coração parou. Era uma foto de Samuel com um grupo de pessoas. Mas não eram quaisquer pessoas. Eram rostos que ele reconhecia. Você é do nosso bairro. Ele sussurrou, a realidade quase doendo na mente. Samuel havia desaparecido anos atrás, e agora ele estava ali, na praça, vivendo uma vida completamente diferente. Ele não era apenas um mendigo. Ele tinha uma história entrelaçada à comunidade que Pedro pensava conhecer tão bem. Era uma vida que eu deixei para trás, Samuel murmurou, a dor escorrendo de suas palavras. Mas eles não podem saber. Não podem descobrir. O homem gritou, quase enlouquecido. Você não pode escapar, Samuel. A verdade não pode permanecer enterrada. Pedro sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele olhava para Samuel, tentando entender os fragmentos daquela nova realidade. A praça, antes cheia de risadas infantis, agora era uma panela de pressão, explodindo com emoções e segredos mal guardados. Você está seguro aqui? Pedro reclamou, firme. Mas enquanto a fúria e o desespero se mesclavam no ar, Pedro percebeu que outras pessoas no parque estavam começando a se aproximar, atraídas pela cena caótica. Murmúrios começaram. O que está acontecendo? Quem é aquele homem? Samuel, você não pode mais ficar escondido. O passado sempre vem à tona. O homem sussurrou, seus olhos brilhando intensamente. A verdade estava lá, exposta, uma ferida aberta que não poderia ser ignorada. Pedro sentiu a pressão aumentar. As vozes ao redor criando uma cacofonia de desespero. Ele olhou para as crianças, seus rostos pequenos repletos de confusão e medo. Samuel, o que mais você não me contou? Pedro questionou, o nó na garganta quase o sufocando. O homem que se aproximava estava determinado, e por um instante Pedro percebeu que seu mundo estava prestes a ser devastado mais uma vez. Como ele poderia lidar com isso? A compreensão começou a se instalar no coração de Pedro. Ele percebeu que a vida que levava estava muito mais interligada a Samuel do que ele jamais imaginara. Antes que pudesse dizer mais qualquer coisa, um grito de alguém na multidão interrompeu o momento. Cuidado! E então a tensão se transformou em pânico total. O homem que tinha confrontado Samuel deu um salto para frente, e o que aconteceu a seguir parecia um filme de terror. A caixa de madeira escorregou de suas mãos, as fotografias voaram pelo ar, como folhas secas ao vento. Não! O grito de Samuel ecoou, mas já era tarde demais. As crianças, apavoradas, começaram a correr. E a realidade da vida de Pedro mudava em um instante. Em meio ao caos, tudo o que Pedro pensava que sabia sobre Samuel e sua própria existência começou a ruir. O que mais estava escondido sob aquela superfície? E, acima de tudo, o que ele faria agora, enquanto a verdade finalmente começava a vir à tona? A praça estava em caos. As crianças corriam. Os gritos ecoavam como um trovão. E o homem que ameaçava Samuel parecia cada vez mais decidido. Pedro sentia o coração aos trancos, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele se virou para Samuel, buscando uma resposta, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Um vidro se estilhaçou,
Algo havia quebrado. De repente, uma mulher mais velha, que Pedro não tinha notado antes, apareceu do nada. Seus cabelos brancos esvoaçavam, e os olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Samuel, não! Ela gritou, e o mundo ficou em câmera lenta por um breve segundo. Samuel, ao ouvir sua voz, parou como se tivesse recebido um choque. Quem é você? O homem que confrontava Samuel perguntou, a voz tremendo de raiva. O pânico tomou conta do ambiente, e a mulher se lançou em direção a Samuel. Antes que alguém pudesse reagir, ela travou os olhos com o homem e, com uma força inesperada, gritou: Ele é seu irmão! Um silêncio profundo se instalou, como se o tempo tivesse parado. Pedro não conseguiu processar a informação. Irmão? Ele olhou para Samuel, buscando a confirmação nos olhos dele. Mas o olhar de Samuel era uma mistura de dor e desespero. O homem com a caixa em mãos a soltou, e as fotografias, agora espalhadas pelo chão, mostravam um passado que parecia distante e aterrorizante. Você mentiu para todos nós, a mulher continuou, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Fugiu e nunca olhou para trás. Quantas vezes nós o procuramos? Samuel parecia mudo, a boca abrindo e fechando como se as palavras não saíssem. As crianças, ainda aterrorizadas, se encolhiam atrás de Pedro, que estava completamente paralisado. Eu não sou mais aquele garoto. Samuel conseguiu enfim sussurrar, a voz carregada de dor. Eu não posso mais voltar para aquele mundo. O homem, que agora Pedro percebia ser um possível irmão, se aproximou, os olhos cheios de rancor. Você pensa que pode simplesmente se esconder? Você é parte da nossa família. As crianças, antes alegres, agora olhavam com confusão. Pedro, por sua vez, sentiu o peso dessa revelação. Tudo o que sabia sobre Samuel estava em colapso. O mendigo que parecia gentil, agora era recheado de segredos. E aquele homem, ao qual ele nunca tinha dado importância, poderia ser a chave para tudo. Como você pôde nos deixar? O homem balbuciou, e a mulher ao lado dele tinha lágrimas nos olhos. Nós te procuramos por tanto tempo. O desespero estampado nos rostos deles atingiu Pedro como um golpe. Ele olhou para Samuel, que tinha uma expressão de dor. Como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. O caos da praça parecia se dissipar em segundo plano. O medo tinha sido substituído pelo choque, e Pedro, em um instante de clareza, sabia que a verdade sobre Samuel não era apenas um passado esquecido. Era uma maré que voltava a levar tudo. Ele murmurou, e no mesmo instante, o céu escureceu. Uma nuvem pesada pairava acima, e a inquietação cresceu, como se a própria natureza estivesse em sintonia com o tumulto dentro de cada um deles. A praça não era mais o mesmo lugar. Estava carregada de memórias, tensões e revelações. E no calor daquela confusão, um sentimento também começou a nascer dentro de Pedro. A necessidade de entender a verdadeira história por trás daquela figura fragilizada. As crianças, os olhares chocados do público e o peso da verdade estavam todos na sua direção. Pedro sabia que não poderia recuar. Este era apenas o começo da tempestade que estava surgindo, e ele se encontrava no olho do furacão. O que realmente aconteceria a seguir? Agora as cartas estavam postas, e ele tinha que escolher um lado. À medida que a tensão crescia, o silêncio que se seguiu ao grito da mulher parecia ensurdecedor. Pedro olhava para Samuel, esperando uma resposta. O homem que se afirmava irmão de Samuel estava reduzindo tudo a um conflito pessoal. Mas estava nas mãos de Samuel a escolha de como agir.
Você não pode me exigir voltar, Samuel disse, a voz embargada. Eu superei aqueles pesadelos, você não entende. O homem balançou a cabeça, a raiva ainda pulsando em seus olhos. Não é sobre o que você superou, é sobre o que escondeu. E com isso, a atmosfera se tornava ainda mais insuportável. Uma criança assustada puxou a roupa de Pedro. Tio, o que está acontecendo? Ele se agachou, tentando transmitir calma. Está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Mas a incerteza permeava o ar. E ele sabia que não estava bem. A mulher, ainda ao lado do homem, olhou para as crianças. Vocês precisam ir embora. Agora. Mas ninguém se movia. A curiosidade e o medo os paralisavam. Pedro sentiu o coração disparar, como se todo o peso da praça estivesse apoiado em seus ombros. Então, em meio à confusão, um flash de luz cortou o céu. Pedro virou a cabeça e, por um momento, ficou atordoado. Uma fumaça espessa começou a se espalhar pela praça, como se algo estivesse prestes a explodir. O homem que confrontava Samuel ficou em pé, atônito. O que estava acontecendo? Samuel! A voz da mulher era agora um grito. Ele sabe. Ele veio por causa disso. E enquanto ela falava, uma figura emergiu da fumaça. Pedro franziu a testa. Algo indistinto, mas a aura era inconfundível. Era uma mulher. E ao se aproximar, Pedro notou que a expressão dela era um misto de desespero e determinação. Você não pode ficar aqui, ela gritou, os olhos fixos em Samuel com uma intensidade que congelou o tempo. O que você fez? Você não deveria ter voltado. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. A confusão na praça aumentou. Passantes começaram a recuar. Os sussurros se transformando em murmúrios nervosos. Samuel olhou para a nova chegada, surpresa e dor misturadas em seu rosto. Leonor? O nome saiu como um sussurro, e Pedro, mais perdido do que antes, coube a pergunta. Quem era essa mulher? Eu não vim aqui para conversar, Samuel. Ela continuou, a voz tremendo. Eu vim para te salvar. Pedro sentiu um nó na garganta. A sensação de um campo de batalha estava prestes a ser estabelecido. E, de repente, a verdade soou como um eco ressoando nas paredes da praça. Salvar? De quem? De quê? O homem vociferou, perdido em sua própria fúria. Ele está aqui, só precisando de um empurrãozinho para cair. A explosão de emoções fazia ecoar os murmúrios de compreensão entre a multidão. As crianças se encolhiam, o medo estampado em seus rostos. Você não entende, todos nós estamos em perigo. A mulher, Leonor, parecia aflita, enquanto os olhos dela percorriam a praça apinhada. Foi por causa dele que tudo isso aconteceu. As consequências do passado ainda estão à espreita. E então, com um gesto súbito, ela puxou um colar do pescoço. Era um amuleto. A praça estremeceu. O colar brilhava intensamente sob a luz do sol, mas o brilho não era comum. Era quase hipnótico. Pedro foi incapaz de desviar o olhar. O amuleto é a chave e a sentença. Se cair nas mãos erradas, podemos perder todos. Aquela frase ecoou como um trovão, e enquanto o pânico se espalhava, o passado de Samuel começou a se desdobrar. O homem, percebendo a pressão, olhou para Samuel, uma mistura de inveja e desespero. Você me prometeu que nunca falaria sobre isso. Ele se virou para Pedro, os olhos ardendo com determinação e ódio. Você não sabe quem ele realmente é. Pedro sentiu a terra se abrir sob seus pés. Os olhares da multidão se fixaram nele.
esperando que ele fizesse algo. Ele não sabia o que era, mas o desespero pairava no ar. O que realmente aconteceu no passado de Samuel? O que o tornara um mendigo? O que significava aquele amuleto? Antes que pudesse articular qualquer resposta, a fumaça aumentou, formando nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que mais seria descoberto nesse momento de revelação? As respostas estavam mais perto do que imaginava. E seu mundo, agora repleto de mentiras e segredos, estava prestes a mudar para sempre. A praça estava em um tenso silêncio. A fumaça pulsava, e o brilho do amuleto iluminava o rosto de todos. Pedro olhava para Samuel e Leonor, incapaz de entender como tudo havia mudado tão rápido. O caos exterior era nada comparado à confusão interna que ele sentia. Samuel. Leonor gritou, sua voz cheia de desespero. Você precisa escolher. Não podemos deixar que isso aconteça de novo. O sangue de Pedro gelou. O que ela estava dizendo? O que poderia ser tão grave? Ele sentiu a necessidade de intervir, mas as palavras não saíam. Era como se seu corpo estivesse paralisado. A multidão começou a se agitar, murmurando inquietação. As crianças, assustadas, ainda se encolhiam atrás dele, e Pedro se sentiu como um escudo. Foi quando o homem que se dizia irmão de Samuel avançou, a fúria estampada no rosto. Você não pode nos deixar. Não de novo. Leonor fez um movimento rápido, como se tentasse proteger Samuel, mas a tensão trouxe uma estranha energia ao ar. E então, algo inesperado aconteceu. A fumaça subiu como se tivesse vida própria, rodopiando e crescendo. O amuleto começou a brilhar intensamente, inindo-se a tensão criada. Um clarão ofuscante iluminou todo o parque. Pedro levantou a mão para se proteger, e no instante seguinte, uma onda de energia explodiu, jogando todos para trás. Ele caiu no chão, e a visão se tornava turva enquanto a confusão tomava conta. Quando ele conseguiu se levantar, tudo havia mudado. A praça, antes cheia de pessoas, agora estava deserta. As crianças, a mulher idosa, até o homem que se dizia irmão de Samuel, todos tinham desaparecido. Apenas Samuel e Leonor restavam, novamente parados, um diante do outro. Mas agora, algo era diferente. O olhar de Samuel estava quase vazio, como se ele tivesse perdido alguma parte importante de si. O que você fez? Leonor perguntou, a voz trêmula. Pedro se aproximou, a incredulidade preenchendo seu peito. Samuel, o que aconteceu? Samuel olhou para ele, e pela primeira vez, Pedro viu uma mistura de dor e culpa nos olhos do homem que antes era um mendigo alegre. Eu não queria, mas eu tinha esperança de que a nossa família pudesse ser curada. Antes que Pedro pudesse processar, os sons de sirenes começaram a ecoar à distância. Alguém havia chamado a polícia. A situação estava se tornando ainda mais complicada. O que eles iriam dizer? O que Samuel tinha a ver com tudo isso? A verdade parecia distante como um sonho esquecido. Leonor parecia perdida em seus pensamentos. Nós não podemos ficar aqui, Samuel. Eles virão ir atrás de você. A urgência na sua voz era palpável. Pedro se sentiu dividido. Ele queria ajudar Samuel, mas ao mesmo tempo, tudo era tão confuso. Não, espera! Pedro tentou intervir, sentindo que era crucial para Samuel entender que ainda havia esperança. O que significa isso tudo? Que família! Que cura! Você não pode simplesmente ir embora. Isso não se resolve assim. Mas Samuel apenas balançou a cabeça,
tristeza e determinação misturadas em seu olhar. Às vezes, as coisas não podem ser consertadas. O passado é pesado e eu não posso arrastar isso comigo. E quando disse isso, uma expressão de dor cruzou seu rosto, impactando Pedro como um soco no estômago. Samuel estava fugindo, não apenas da família, mas de algo muito maior. Oi, vocês dois! As vozes aumentaram à medida que mais pessoas começaram a aparecer, atraídas pelo barulho. Pedro olhou ao redor, a tensão aumentando novamente. Ele precisava agir agora. Leonor, me diga quem é Samuel. O que ele fez? Mas antes que ela pudesse responder, o homem reapareceu, a raiva transbordando novamente. Você não entende, Pedro. Samuel é a razão de toda a nossa dor. Ele não pode ficar. Ele não é quem você pensava que era. E naquele momento, Pedro sentiu que tudo estava virando de cabeça para baixo novamente. As palavras do homem ecoaram em sua mente. E o que ele acreditava sobre Samuel estava ameaçado. Mas ele precisava ter certeza. Ele precisava saber. A verdade estava ali, pairando no ar, prestes a ser revelada em um instante que mudaria suas vidas para sempre. Ele olhou para Samuel, esperando que a resposta não fosse o que ele temia. Samuel, que mais você escondeu? E a praça parecia gritar, à espera de que todos os segredos finalmente viessem à tona. A praça ainda estava em choque. O silêncio, após as palavras da mulher, pairava no ar, cortando a tensão como uma faca. Pedro olhava fixo para Samuel, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria entender, mas a verdade parecia estar sempre fora de alcance. Samuel, quem é ela? Pedro forçou a pergunta, tentando girar a roda dos acontecimentos em sua mente. Leonor, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Samuel, buscando uma resposta. Mas Samuel só permaneceu imóvel, os ombros caídos, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Samuel, o homem que se dizia irmão, avançou com raiva. Você não pode fugir do que fez. Ele é o motivo de tudo isso. As palavras pareciam uma descarga elétrica, e enquanto todos os olhos se voltavam para Samuel, uma onda de tensão se formou, quase palpável. Eu não sou o que você pensa que sou, Samuel exclamou, a voz tremendo. Eu deixei o passado para trás. Suas palavras saíram como um grito de dor e desespero. Mas o homem não se deixou abater. Mas você não pode apagar a verdade, ele disse, quase em um rosnado. Pedro sentiu que a atmosfera girava em torno deles. A praça agora um campo de batalha de sentimentos à flor da pele. Foi então que, de repente, um grito estourou da multidão. Alguém havia entrado correndo, seus olhos arregalados e pálidos. Ela veio atrás de vocês. O pânico se espalhou instantaneamente. Todos se viraram, o medo desenhando uma sombra em seus rostos. Quem? Perguntou Pedro, confuso. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher no meio da praça virou-se rapidamente, e a fumaça previamente envolvente se dissipou, revelando uma figura familiar de pé na entrada da praça. Não! Samuel sussurrou, seu rosto branco como papel. Pedro quase não conseguiu acreditar. Era uma mulher alta, com longos cabelos escuros e um olhar que queimava tudo ao seu redor. Era Sofia, a antiga namorada de Samuel, desaparecida anos atrás. As palavras da mulher ecoaram como um lamento. Samuel, eu estou aqui para acabar com isso. Ela falava com uma determinação assustadora, dando passos lentos enquanto a multidão recuava. Percebendo o clima tenso, você não deveria estar aqui. Samuel murmurou,
seus olhos se desfazendo em dor. Você não pode esconder mais, Samuel. O que você fez está prestes a vir à tona. O rosto de Sofia estava cheio de raiva e tristeza, e as crianças, temerosas, se encolhiam ainda mais atrás de Pedro. Antes que alguém pudesse se mover, a presença de Sofia começou a mudar a energia de tudo ali. Era como se a praça estivesse preenchida com um vento gelado, e alguns começaram a sussurrar entre si nervosamente, tentando decifrar a situação. Samuel, por favor, me diga que não é verdade. A mulher ao lado do homem, que agora é um irmão misterioso, clamou em desespero. A tensão crescia, e os olhos de todos estavam fixos em Samuel, esperando pela explicação que parecia distante. O silêncio foi quebrado quando Pedro, em um golpe de coragem, falou. Samuel, o que ela quer dizer com o que você fez? Era uma pergunta que ele não se atrevia a fazer, mas a urgência o empurrou para frente. E enquanto esperava a resposta, a ideia de que o fundamento de toda a narrativa poderia ser um grande engano começou a germinar em sua mente. Um flash rápido de memória cortou pela cabeça de Pedro. Histórias sussurradas na barbearia. Então, Samuel, a voz hesitante começou a falar. Mas, justo nesse momento, uma explosão de luz e fumaça terminou de efetuar a mudança de cenário. Uma nuvem espessa se espalhou, bloqueando a visão. Todos se agacharam, e quando a poeira começou a assentar, um novo elemento se revelou. Um objeto metálico e reluzente estava no chão, à vista de todos, com o brilho do amuleto que Leonor havia mostrado. O impacto fez Pedro sentir como se seu estômago girasse. O que havia ali? As escolhas que Samuel e Sofia tinham feito agora estavam abertas à vulnerabilidade de todos. A figura do irmão se agachou, pegou o amuleto e olhou para Samuel, e um sorriso amargo se desenhou em seu rosto. Vamos ver do que realmente você é capaz, irmão. As palavras soaram como um aviso. A praça, antes um lugar de convívio, agora se tornara um ringue de revelar segredos. E a verdadeira luta estava apenas começando. Pedro se envolvido e a sua mente girava em torno da nova realidade. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era parte de algo muito maior e mais sombrio. A verdade estava ali prestes a explodir, e no fundo, ele sentia que todos, ele incluso, teriam suas vidas mudadas para sempre. O que vai acontecer agora? Pedro pensou, o coração palpitando, e a certeza de que a resposta estava mais próxima do que nunca. A praça ainda estava em choque. O silêncio após as palavras da mulher pairava no ar, cortando a tensão como uma faca. Pedro olhava fixo para Samuel, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria entender, mas a verdade parecia estar sempre fora de alcance. Samuel, quem é ela? Pedro forçou a pergunta, tentando girar a roda dos acontecimentos em sua mente. Leonor, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Samuel, buscando uma resposta. Mas Samuel só permaneceu imóvel, os ombros caídos, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Samuel! O homem que se dizia irmão avançou com raiva. Você não pode fugir do que fez. Ele é o motivo de tudo isso. As palavras pareciam uma descarga elétrica, e enquanto todos os olhos se voltavam para Samuel, uma onda de tensão se formou, quase palpável. Eu não sou o que você pensa que sou, Samuel exclamou, a voz tremendo. Eu deixei o passado para trás. Suas palavras saíram como um grito de dor e desespero. Mas o homem não se deixou abater.
Mas você não pode apagar a verdade, ele disse, quase em um rosnado. Pedro sentiu que a atmosfera girava em torno deles. A praça agora, um campo de batalha de sentimentos à flor da pele. Foi então que, de repente, um grito estourou da multidão. Alguém havia entrado correndo, seus olhos arregalados e pálidos. Ela veio atrás de vocês. O pânico se espalhou instantaneamente. Todos se viraram, o medo desenhando uma sombra em seus rostos. Quem? Perguntou Pedro, confuso. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher no meio da praça virou-se rapidamente, e a fumaça previamente envolvente se dissipou, revelando uma figura familiar, de pé na entrada da praça. Não! Samuel sussurrou, seu rosto branco como papel. Pedro quase não conseguiu acreditar. Era uma mulher alta, com longos cabelos escuros e um olhar que queimava tudo ao seu redor. Era Sofia, a antiga namorada de Samuel, desaparecida anos atrás. As palavras da mulher ecoaram como um lamento. Samuel, eu tô aqui para acabar com isso. Ela falava com uma determinação assustadora, dando passos lentos, enquanto a multidão recuava, percebendo o clima tenso. Você não deveria estar aqui, Samuel murmurou, seus olhos se desfazendo em dor. Você não pode esconder mais, Samuel. O que você fez está prestes a vir à tona. O rosto de Sofia estava cheio de raiva e tristeza, e as crianças, temerosas, se encolhiam ainda mais atrás de Pedro. Antes que alguém pudesse se mover, a presença de Sofia começou a mudar a energia de tudo ali. Era como se a praça estivesse preenchida com um vento gelado, e alguns começaram a sussurrar entre si, nervosamente, tentando decifrar a situação. Samuel, por favor, me diga que não é verdade. A mulher ao lado do homem, que agora era um irmão misterioso, clamou em desespero. A tensão crescia, e os olhos de todos estavam fixos em Samuel, esperando pela explicação que parecia distante. O silêncio foi quebrado quando Pedro, em um golpe de coragem, falou: Samuel, o que ela quer dizer com o que você fez? Era uma pergunta que ele não se atrevia a fazer, mas a urgência o empurrou para a frente. E enquanto esperava a resposta, a ideia de que o fundamento de toda a narrativa poderia ser um grande engano começou a germinar em sua mente. Um flash rápido de memória cortou pela cabeça de Pedro. Histórias sussurradas na barbearia, risos abafados. Ele gostaria de saber quais segredos Samuel carregava, quais pecados o haviam forçado ao esconderijo. Então Samuel, a voz hesitante, começou a falar. Mas justo nesse momento, uma explosão de luz e fumaça terminou de efetuar a mudança de cenário. Uma nuvem espessa se espalhou, bloqueando a visão. Todos se agacharam, e quando a poeira começou a assentar, um novo elemento se revelou. Um objeto metálico e reluzente estava no chão, à vista de todos, com o brilho do amuleto que Leonor havia mostrado. O impacto fez Pedro sentir como se seu estômago girasse. O que havia ali? As escolhas que Samuel e Sofia tinham feito agora estavam abertas à vulnerabilidade de todos. A figura do irmão se agachou, pegou o amuleto e olhou para Samuel, e um sorriso amargo se desenhou em seu rosto. Vamos ver do que realmente você é capaz, irmão. As palavras soaram como um aviso, e foi nesse momento que a praça, até então envolta num clima de mistério, explodiu em caos. Samuel e Sofia trocaram um olhar carregado de significado, e a tensão entre eles se transformou em algo mais sombrio. O que significa isso? Pedro selou a dúvida, cada vez mais aflito. E então, com um movimento súbito, Sofia virou-se e, com um gesto dramático, abriu sua blusa
revelando um símbolo marcado em sua pele, um emblema idêntico ao do amuleto. Todos ficaram paralisados. As crianças, a mulher ao lado do irmão, os olhares indignados da multidão, todos estavam perdidos em uma teia de choque e incredulidade. Eu sou parte da aliança, ela declarou, a voz forte dominando o ambiente. E você, Samuel, é o que está destinado a quebrar isso. A revelação atingiu Pedro como um soco, e a realidade dele estava se desmoronando. Samuel, o mendigo que parecia tão distante, tinha laços com algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. O irmão apontou o dedo para Samuel, sua expressão misturando raiva e um leve ar de triunfo. Você pensou que poderia escapar, mas a verdade sempre encontra o caminho. Eu sabia que essa hora chegaria. Enquanto a tensão subia, o desespero tomou conta de Pedro. O que significaria tudo isso? E, mais importante, onde ficava a felicidade que ele pensava ter encontrado na simples vida de Samuel? Ele se sentiu tomado por um nó na garganta, sem saber que os laços do passado estavam prestes a atingi-los em cheio. Samuel olhou para Sofia, e a realidade de suas palavras pesava em seus olhos. Pedro sabia que a partir daquele momento não haveria mais como voltar. O segredo não era apenas o passado de Samuel, mas algo que afetaria todos ao redor. Ruins consequências que se entrelaçavam. O futuro parecia sombrio, e a verdade era mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. O que você vai fazer agora, Samuel? Pedro sussurrou, sua voz mal conseguindo escapar, enquanto o peso de um destino cairia sobre todos eles. E a resposta, ainda em aberto, pendia na atmosfera, esperando por um desfecho que ninguém ousava prever. A praça estava silenciosa. O caos anterior agora parecia distante. Todos os olhares fixos em Samuel, Sofia e o homem que se dizia irmão. O clima estava tenso, como se todos estivessem segurando a respiração. O peso das palavras de Sofia ainda pairava no ar. Você não pode esconder mais, Samuel. O que você fez está prestes a vir à tona. Pedro sentia o coração acelerar. O que aconteceu entre vocês? Ele perguntou, a voz quase tremendo. A multidão murmurava, os rostos ansiosos. As crianças, ainda encolhidas atrás dele, tocavam olhares de confusão e medo. Samuel fechou os olhos por um instante, como Sofia não arredou o pé. A determinação em seu olhar só crescia. Você não pode mais fugir do que somos, Samuel. Precisamos lidar com isso, e agora. Suas palavras eram como facas, cortando a frágil tensão no ar. E enquanto todos esperavam uma resposta, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a praça, tirando a atenção de todos. Os rostos se viraram para a fonte da luz, um objeto pulsando com energia, flutuando perto da árvore centenária. Quando Pedro focou, seus olhos se arregalaram. Era um orbe brilhante onde todos os segredos pareciam confluir, um eco de lembranças distorcidas. Não, o que está acontecendo? Samuel gritou, e seus olhos mostravam desespero. Sofia deu um passo à frente. Isso não é só um amuleto. É um vínculo entre nós. E nesse instante, o orbe começou a emitir sons estrondosos, como se estivesse prestes a explodir. Samuel, temos que fazer algo! Pedro gritou, sentindo um nó se formar no estômago. O orbe girou mais rápido, e uma energia pulsante começou a afetar tudo ao redor deles. A praça tremeu, e as crianças gritaram. Então, uma sombra se projetou da luz. Era uma figura alta e esquelética,
vestindo roupas rasgadas e uma expressão vazia. Era uma versão fantasmagórica de Samuel, como um espectro do seu passado, pairando próximo ao orbe. "Quem é você?" Pedro perguntou, o medo e a confusão se misturando. A figura olhou diretamente para Samuel. "Você não pode fugir do que fez. A culpa nunca parte." Era uma voz distorcida, repleta de dor. E quando a figura se aproximou, suspira. Algo absolutamente surpreendente aconteceu. Ela estendeu a mão, alcançou Samuel e os olhos de Pedro se arregalaram, quando uma onda de lembranças incontroláveis começou a inundar sua mente. "Isso não pode ser real!" Sofia gritou, enquanto olhava horrorizada. Pedro sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Ele viu flashes de momentos do passado, lembranças distorcidas que misturavam alegria e dor. "O que você realmente fez, Samuel?" Enquanto a figura puxava Samuel para o passado, um grito agudo ecoou pela praça. "Não, vá embora!" O homem que se dizia irmão lançou-se à frente, tentando impedir o que estava acontecendo. Mas era tarde demais. O orbe expelia uma energia intensa, puxando todos para dentro da tempestade de luz. E então, como um truque de mágica, a noite caiu. Mas não era uma noite normal. Era como se tivessem sido transportados para uma realidade paralela. Todos os presentes estavam ali, mas as cores estavam distorcidas, os rostos apenas sombras. "Samuel!" Pedro fez um movimento para encontrar seu amigo, mas ele estava sendo cercado pela figura espectral, que continuava a falar, jogando luz sobre os segredos mais sombrios. "Eles precisam saber, é hora de revelar." E naquele momento, tudo começou a se partir. A escuridão envolveu a praça, mas dentro dela, os pescadores de verdades e ilusões se misturavam. O que estava prestes a ser revelado me daria tudo: relacionamentos, verdades e até mesmo a própria natureza de Samuel. A única coisa que Pedro podia pensar era que havia muito... E com isso, uma pergunta ressoou em sua mente. O que realmente significava ser uma família? E quando as luzes começaram a se apagar, ele percebeu que a verdade tão esperada tinha um peso muito maior do que todos poderiam suportar. A luz do orbe pulsava intensamente, e com cada pulsar, uma verdade era revelada. Samuel sentia a presença do espectro tornando-se mais forte, como um peso esmagador sobre seus ombros. Ele ouviu a voz ecoar: "Você não pode escapar do que fez." O medo apertou seu coração, e uma onda de culpa o consumiu. Pedro observava horrorizado o que acontecia, como se estivesse preso em um pesadelo. Ele queria gritar, queria correr para Samuel e puxá-lo daquele abismo, mas sentia que seu corpo não respondia. Tudo ao seu redor parecia girar. As luzes, as sombras, o grito de Sofia ecoando por cima da tumultuada confusão. "Samuel!" Ele finalmente conseguiu empurrar as palavras para fora. "Diga a verdade. Precisamos saber." A praça, transformada em um cenário de tensão máxima, pulsava entre passado e presente, a linha entre eles se desfazendo. As crianças choravam, os rostos da multidão estavam pálidos, e o homem que se dizia irmão olhava com uma mistura de raiva e compaixão. Ele também estava à beira de um colapso. No instante em que Samuel abriu a boca para falar, o espectro que o cercava avançou, as cores em sua forma transformando-se em uma sombra ameaçadora. "Você não pode falar. Não antes de saber o que o passado fez." A voz era um eco de dor, e Samuel
sentiu uma fraqueza tomando conta dele. A tempestade de emoções o esmagava. Por favor, Samuel, Sofia implorou, agora com uma expressão de desespero genuíno. O que quer que você tenha feito, ainda podemos corrigir. As palavras dela misturavam esperança e medo, mas a luz do orbe agia como um catalisador. E então, feito um estalo no ar, as lembranças começaram a fluir para fora dele. Samuel balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu matei nosso pai. O grito cortou o ar. Cada palavra carregava um peso monumental. O silêncio na praça se impôs. Uma pausa e um eco de dor, reverberando em cada coração presente. A fúria do irmão explodiu. Você destruiu nossas vidas. O desespero tomou conta dele. Você se afastou e se escondeu, e agora tudo isso está prestes a acabar. O homem caminhou em direção a Samuel, a raiva ainda fervendo em suas veias, mas Sofia colocou-se entre eles. Escolham com cuidado suas palavras. Ela gritou, a tristeza em seu rosto se transformando em determinação. O que importa agora é a verdade, não o passado. Precisamos virar essa página. E com aquelas palavras, uma luz começou a brilhar através da fumaça, iluminando a praça. Pedro ativou suas emoções e, ao fazê-lo, saltou à frente. Samuel, você não precisa carregar essa culpa sozinho. Estamos aqui. Juntos somos mais fortes. As palavras ecoaram, e como resposta, os rostos das crianças se tornaram esperançosos. Não era a hora da separação, era a hora da união. O espectro parecia hesitar, como se as palavras de Pedro fossem uma flecha profunda, atravessando o escuro. E se você aceitar o seu passado, Samuel, você poderá se libertar. O orbe, em resposta, começou a brilhar ainda mais intensamente, como se reconhecesse seu desejo por redenção. Samuel respirou fundo, e em um momento de clareza, gritou, eu aceito que errei, não posso mudar o passado, mas posso viver a partir dele. E como se a própria essência do orbe respondesse, uma explosão de luz envolveu Samuel. O peso que carregava começou a se dissipar, e todas as memórias, todos os medos, foram absorvidos pela luz. Os rostos na praça brilharam com renovada esperança. Sofia encarou Samuel, seus olhos cheios de emoção, sabendo que aquela era a resposta que todos precisavam. O orbe agora transbordava de cores vibrantes, como um arco-íris após a tempestade. Naquele instante, Pedro sentiu-se conectado a todos. Ele sabia que aquela história havia tomado um rumo inesperado, mas ao mesmo tempo havia espaço para um novo começo. Como um brilho de luz, a vida de todos ali mudaria para sempre. Mas e agora? O que aconteceria com eles? A verdade estava revelada, mas e o futuro? Pedro olhou ao redor, os olhares ansiosos dos presentes convidando-o para os próximos passos. E com isso, a história estava apenas começando. E essa é a sua chance de se juntar a nós nessa jornada. Se você gostou do que leu, você precisa se inscrever agora no canal. Clique no botão vermelho e não perca as próximas histórias exclusivas que temos guardadas para você. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e garante que outros também possam se emocionar com essa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias. O que você achou do final? O que mais poderíamos explorar? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer este desfecho. Vamos espalhar a história e criar uma comunidade unida. O momento é agora.